Então, boa tarde a todos. Nós estamos na segunda etapa do seminário de instrumentos de gestão de recursos hídricos no Brasil. Este é um evento organizado pelo mestrado profissional da Unesp, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade da Unesp de Paulista, da Universidade Paulista, com o campus de Presidente Prudente, e está organizando em conjunto com a Universidade Federal de Uberlândia, onde eu sou também docente, no Instituto de Geografia, e, mais recentemente, e com muita importância, a presença e a participação na organização da nossa rede de Geografia das Águas. A rede de Geografia das Águas tem como presidente o professor Dr. Wagner Costa Ribeiro, que é professor da Universidade de São Paulo. O vice-presidente o coordenador, é o professor Dr. Carlos Bordalo, da Universidade Federal do Pará, e a nossa secretária do comitê, da rede, está presente conosco, é a Flávia Darri Barbosa. Nós agradecemos muito ao professor Wagner, ao professor Bordalo, a professora Flávia, porque, na verdade, juntos com a Tatiana Sayuri Jô e com o nosso jovem mestrando aqui da Universidade Federal, da Universidade Estadual, Unesp, prepararam os links, prepararam todo o material de divulgação e são responsáveis pelo controle das frequências, das presenças e, consequentemente, para a emissão dos certificados. Né? Então, os certificados serão emitidos a partir da iniciativa da Flávia, que tem colaborado muito significativamente nessa organização. Então, para dar início à nossa atividade desta tarde, eu quero convidar o professor Wagner Costa Ribeiro, que coordena as atividades da rede Geografia das Águas, para se manifestar e fazer a nossa abertura da atividade desta tarde. Por favor, professor Wagner. Muito obrigado pela sua presença e pela sua dedicação. Mais nada, obrigado a você, Cláudio, por essa importante iniciativa. O Cláudio é, sem dúvida, além de um excelente pesquisador, um grande estimulador do debate acadêmico. Como ele disse há pouco, nós nos conhecemos há um tempo que eu tinha mais cabelo que eu tenho hoje, né? Ele não era tão brilhante como eu sou hoje, a calvície não era tão avançada assim, mas, enfim, um grande companheiro e uma pessoa que eu tenho um grande apreço e respeito muito como pesquisador também. Fazer eu conhecer o Rodrigo, enfim, os alunos aqui do mestrado profissional, o Paulo César, grande companheiro também de outras jornadas, de artigos coletivos, a Flávia, o Nilton, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Eu queria dizer que para a Rede de Geografia das Águas do Brasil é uma enorme satisfação ser colaboradora, né, na verdade, na divulgação desse evento, dado que desde a reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, ANPEG, que foi em setembro do ano passado, né, surgiu essa ideia de um grupo de trabalho, que nós coordenamos justamente com o professor Bordalo, de reunir aí os vários colegas dedicados ao tema da água no Brasil, e a partir daí, então, configurar um grupo de pesquisa. E, para nossa felicidade, isso avançou bastante, nós conseguimos aí mobilizar um conjunto muito expressivo de colegas de várias unidades da federação, das 5 grandes regiões que estão representadas ali, homens, mulheres também, ainda em menor número, esperamos que tenhamos aí um acréscimo também relevante. A Flávia nos empresta parte do seu precioso tempo, ela que já é pós-doutora em Geografia pelo nosso departamento, recebeu uma premiação muito importante pela CAPES, melhor tese de Ciências Ambientais pela CAPES, e uma pessoa com essa ocupação, com esse volume de trabalho, empresta parte do seu tempo também para nos ajudar aqui a coordenar toda a parte de secretaria, que não é pequena. Então, a gente está indo a passos um pouco, eu diria, lentos, mas muito vigorosos, né? Já que já estamos aí no nosso 3º ou 4º evento, e ainda ontem tivemos uma reunião muito importante também, e temos aí uma estratégia para os próximos anos de consolidar, de fato,
esse tema, né, a geografia das águas no Brasil, não apenas na discussão acadêmica, que é o nosso foco, sem dúvida, mas também, principalmente, numa articulação, né, para, enfim, colaboração, assessoria junto a políticas públicas e, fundamentalmente, movimentos sociais, toda a parte da sociedade civil que se vê diretamente envolvida ou afetada pela oferta ou escassez de recursos hídricos, de água, no caso, no Brasil, né? E não por acaso, inclusive, acho que é sempre bom lembrar, já me perguntaram por que a geografia das águas, não dos recursos hídricos. Já fizemos, de fato, uma escolha pela água, entendendo que a visão de recurso ela é segmentada, ela já está voltada basicamente para o uso econômico da água, e preferimos, então, a geografia das águas, porque aí permitiria, por exemplo, interpretarmos aí as questões vinculadas às dimensões culturais, as dimensões que trazem, por exemplo, comunidades originárias, que trazem, por exemplo, comunidades quilombolas, toda a sacralização também da água seria possível de ser abarcada no nosso escopo de análise e discussão. Então, esse é, de fato, o nosso grande objetivo. Vou subir aqui, vou mandar aqui no link para vocês o acesso para a nossa página eletrônica, ela está lá já com nossos eventos, inclusive esse evento está aqui já também pré-postado. Ficam gravados os eventos anteriores, e certamente depois, se houver autorização dos presentes aqui, também vão ter o prazer de subir nas nossas redes sociais aí, e pouco a pouco vamos aí consolidando esse grupo de trabalho, e esperamos, né, em breve, com publicações, enfim, com organização de uma revista específica sobre o tema, enfim, temos aí boas ideias, e pouco a pouco vamos implementando, já que o time é bastante qualificado, né, e eu tive a fortuna, a sorte de ser indicado por esse grupo como coordenador, que muito me honra, né? Eu organizei poucas palavras aqui, Cláudio, sobre esse tema dos instrumentos, né? Mas se você quiser, posso falar também um pouquinho sobre os conflitos. Estou muito curioso, eu tenho agenda até 15h, atualmente eu sou vice-prefeito do campus de Butantã, aqui da USP, em São Paulo, e isso me torna um pouco, a minha agenda fica um pouco tumultuada, mas eu vou fazer um esforço de ouvir o professor Rodrigo, porque eu fiquei muito curioso de ouvi-lo sobre a questão das hidrelétricas do Paraguai, já que o nosso tema de pesquisa já há algum tempo, justamente a Bacia do Prata, especialmente as tensões que surgem envolvendo Brasil e Paraguai, particularmente sobre Itaipu, né? Mas acho que eu vou deixar esse tempo para o professor Rodrigo, se o Cláudio estiver de acordo, eu vou fazer algumas poucas considerações sobre um dos itens dos instrumentos de gestão, que é justamente o planejamento, se for possível, Cláudio. Claro, claro. E aí, a partir daí, então, eu devolvo aí a bola para vocês, e vou ficar aqui ouvindo o doutor Rodrigo, para a gente poder depois, se houver tempo, poder emitir alguma opinião, enfim, conhecer um pouco mais dessas suas inquietações, né? Bom, você sabe que a política, ela vem por meio da lei, né, a famosa Lei das Águas, e ampliou bastante o Código das Águas, e que tem entre os vários instrumentos, eu acho que o mais fundamental, muita gente fala que o enquadramento é o mais objetivo, mas é o mais difícil de ser concretizado, né? Você exige, na verdade, muito investimento em coleta de água, atualização de dados, as análises são sempre muito complexas, enfim, nós sabemos toda a logística necessária, por exemplo, para você coletar água em tempo hábil, permitir uma análise qualificada da água em si, né? Mas é, de fato, um instrumento importante. Mas eu acredito que o mais relevante, do meu ponto de vista, é o planejamento, porque é por meio dele que você pode, no primeiro momento, identificar demandas, identificar eventuais dificuldades de abastecimento e, principalmente, acho que essa é a questão central, organizar o uso da água, né, para as gerações atuais e gerações futuras. E é sobre isso que eu queria me dedicar um pouquinho. Eu vou falar em torno de 5, 10 minutos, pode não mais que isso, porque certamente os colegas, dado o perfil dos alunos aqui do curso, e eles certamente conhecem muito sobre isso, é só trazer aqui algumas inquietações. A primeira inquietação que eu acho que é da maior relevância é nós temos a clareza da necessidade de identificarmos os principais atores políticos que compõem uma bacia hidrográfica. E essa não é uma tarefa simples, né? Por que não é uma tarefa simples? Porque muitas vezes o pessoal fala, não, vamos lá no comitê que eles estão lá. Às vezes sim, uma maior parte das vezes não, né? Os comitês de bacia, eles são, de fato, um fórum político muito importante, mas que, com raras exceções, conseguiram atingir claramente, né, aquele que é determinado em lei, que seria a composição um terço, um terço, um terço. Um terço da sociedade civil, um terço do Estado, enfim, e representantes, né, dos municípios. Isso não é muito frequente, conseguir
essa importante formulação teórica, mas em termos aplicados é muito difícil. Eu mesmo atuei no comitê do Alto Tietê em São Paulo, enfim, e numa das câmaras técnicas, e percebi claramente a dificuldade em formatar esse grupo, né, com toda essa especificidade. Mas como identificar, então, os principais atores políticos? Nós vamos ter que fazer uma análise do uso da água, evidentemente, e aí começa a ficar interessante, porque você tem que, basicamente, né, ponderar aquilo que eu chamo de disponibilidade política, de disponibilidade social da água, né, que não é simplesmente você ter o volume de pluviosidade, né, no caso brasileiro, grande parte da pluviosidade vem por chuva, evidentemente, em outros lugares não é só chuva, menos a evapotranspiração, né, e você ter aí, então, a água disponível. Na verdade, é preciso ponderar também, e essa é uma dificuldade que a gente encontra quando falamos das bacias hidrográficas, em algumas situações, os próprios reservatórios subterrâneos, né, que nunca é ponderado. Vários colegas, eu destacaria o Ricardo Hirata, aqui da USP, mas também já falecido o professor Aldo Rebouças, né, o nosso grande companheiro Luiz Scheibe, da Federal de Santa Catarina, entre outros, né, que destacam claramente a dificuldade. O próprio Pedro Viana, nosso companheiro do Federal lá da Paraíba, e também membro da nossa Rede das Águas no Brasil, mostrando que, em geral, os planejamentos, né, o Comitê de Bacia trata das águas superficiais, mas não trata das águas subterrâneas. Essa me parece uma lacuna que nós deveríamos começar a entender e dar uma forma de ponderar esse volume de água, que em algumas situações não é pouco expressivo, não. Né? Eu estou aqui trazendo elementos, né, não vou aqui ter tempo de poder verticalizar muito isso. Então, esse uso da água, na verdade, a própria outorga da água, né, ela deveria, no caso dos comitês de bacia, também ponderar a outorga da água subterrânea. Isso, com poucas vezes eu vi, né, essa preocupação de somar a outorga das águas superficiais também a outorga das águas subterrâneas. Né? Isso me parece um desafio importante. E a partir desse levantamento, então, dos principais usuários de água, aí sim você vai conseguir, basicamente, balizar, né, o uso da água. E aí, principalmente, essa é a segunda etapa que eu acho que não é menos desafiadora, é justamente ponderar quais serão os possíveis usos da água no médio e longo prazo, né? Quando a gente vai falar em planejamento, acho que esse público não preciso dizer, mas é sempre bom recuperar um pouquinho, né? Curto prazo, geralmente até 3 anos, médio prazo, 5 a 10 anos, de 10 a 20 anos, enfim, como longo prazo. Alguns usam uns anos um pouco diferentes, mas, em grosso modo, é assim que se trabalha. Como nós podemos pensar, então, né, recursos hídricos para daqui 10, 20 anos? Nesse caso, inclusive, eu queria agregar um elemento fundamental que nós temos hoje no horizonte, que são as mudanças climáticas, né? Fazendo com que, já detectado por diversos estudos, uma alteração de ritmo de chuvas, especialmente, né? Os colegas têm mostrado, o professor Emerson Galvani, nosso colega aqui da USP, por exemplo, alguns colegas do INPE também, que o volume de chuva continua sendo o mesmo, né? Em geral, a quantidade anual, ela não está alterada, mas há uma mudança qualitativa na distribuição da chuva e principalmente na intensidade da chuva, né? E isso gera uma preocupação muito grande quando estamos falando, por exemplo, de planejamento de uso dos recursos hídricos. As chuvas têm sido, em grande parte do país, eu estou falando aí, evidentemente, para a experiência brasileira, né? Elas têm sido mais concentradas, o que traz uma dificuldade muito grande para a acumulação dessa água, né? E, muitas vezes, né, com períodos de escassez um pouco mais longos, o que torna toda a matriz de acumulação de água, né, posta em xeque, do meu ponto de vista. E esse me parece um grande desafio, né? Nós vamos ter aí, eventualmente, que redimensionar as barragens. Aí eu lembro da minha grande amiga, a professora Norma Valença, já aposentada, da Federal de São Carlos, foi a primeira pessoa que falou sobre o risco de barragens no Brasil, eu preciso dizer isso, no final dos 80, começo dos 90 do século passado. Ela orientou vários trabalhos depois, mostrando o quanto essas... e é uma das grandes responsáveis pela Política Nacional de Segurança de Barragens no Brasil, né? Ela conseguiu influenciar positivamente o governo Lula, que eu espero que seja reconduzido a partir de outubro, para tomar um novo rumo para esse país a partir do ano que vem, para que a gente possa, então, redimensionar, de fato, essas barragens, já que talvez tenhamos aí um volume de água maior, né, do que a média esperada. Ao mesmo tempo, outro desafio, não menos de difícil resolução, que é justamente o período de escassez mais longo, fazendo com que os reservatórios tenham que cumprir por um período de abastecimento maior do que o previsto, recebendo mais água do que era previsto inicialmente. Esse é um desafio de engenharia, não há dúvida, né?
mas que diz respeito claramente a como podemos dimensionar o uso político, o uso social da água, ou seja, essa água que vem acumular rapidamente, né, ela vai ter que ser armazenada, vamos ter que ter cuidados para manter a qualidade, que é sempre um grande desafio também, mas isso acho que já está melhor equacionado. A própria crise de gestão da água de São Paulo, 2013, 2005, mostrou que, apesar das dificuldades, a qualidade da água foi preservada a um custo absurdo, mas se manteve a qualidade. Então, esse é um desafio, mas que me parece melhor equacionado do que, de fato, a água em si, né? A oferta dessa substância tão fundamental e vital para nós. Então, pensarmos no uso político da água, no uso social da água, no uso do planejamento, tem de dimensão, né? Os principais usuários da água no momento, projetar esse cenário para 10, 15, 20 anos à luz das mudanças climáticas. Esse seria, do meu ponto de vista, um principal enorme desafio para quem está dedicado aí aos temas da água, especialmente envolvendo aí os comitês de bacia. E aí lança uma pergunta também, né? Eu acho que a Flávia é uma grande especialista nos comitês, conhece muito esse assunto, mas talvez a própria escala da bacia não seja mais suficiente para nós conseguirmos dar conta desse desafio, né? Porque nós provavelmente já estamos assistindo isso. Algumas bacias estão tendo dificuldades em fornecer água, né? Dada a demanda que está posta. Então, a ideia de transposição de água, que não é uma novidade, nós sabemos disso, mesmo no Brasil, vários países isso ocorre. No Brasil, o exemplo mais citado é a transposição de São Francisco, mas há outras, né? São Paulo mesmo, onde eu vivo, nós dependemos da transposição de água de Minas Gerais para poder abastecer o sistema Cantareira, por exemplo. Mas, certamente, a transposição de águas por bacias era um desafio grande, e eu me recordo, uma das passagens interessantes que eu tive junto com o professor Cláudio, foi justamente, ele deve se lembrar, na primeira conferência do meio ambiente do Brasil, né, lá em Brasília, onde nós decidimos lá naquela conferência que o Brasil não ia fazer nenhuma transposição de água. Houve uma manifestação das mais bonitas que eu vi em minha vida, como pesquisador e ativista político, que foi quando as mulheres do São Francisco entraram no auditório, não sei se o Cláudio se lembra desse momento belíssimo, entoando, né, uma grande música linda e, ao mesmo tempo, dizendo não à transposição de São Francisco. E aí aprovamos, naquele momento, não à transposição de qualquer corpo d'água, né? Enfim, isso tudo foi letra morta, o São Francisco está aí transposto, etc., outros tantos estão vindo aí também, e hoje eu estou, de certa maneira, convencido que vai ser necessário, sim, pensar em transposição de bacias, dado principalmente essa situação, né, de que nós tenhamos talvez um desafio grande de redimensionar o volume de água, dado que as chuvas serão mais intensas, à luz de um aumento de demanda que é cada vez maior, né? Claro que podemos falar aí no uso político da água, né, na injustiça do acesso à água, enfim, há uma série de questões que nós podemos pensar aí, a qualidade da água, etc., mas eu paro por aqui, Cláudio, porque, na verdade, o nosso grande convidado aqui é o Rodrigo Flecha, eu quero ouvi-lo. Então, só queria deixar alinhavado essas questões aí, né? A gente deveria pensar, do meu ponto de vista, nesse uso político da água e nas dificuldades que as mudanças climáticas associam para os padrões, né? Aquela famosa cálculo de vazão que nós fazíamos, né? Com o Q100 lá, me parece que é um número que já é um pouco questionável, né? Não dá mais para fazer o cálculo com a máxima dos 100 anos retroativos, porque já temos chuvas mais intensas, né, que estão quebrando aquela métrica, por exemplo. Enfim, paro por aqui. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade de fazer essa saudação. Espero que vocês possam prestigiar os eventos da Rede das Águas, frequentem as nossas páginas eletrônicas, né, e fico à disposição aqui, se for possível, depois, até umas 13 e pouquinho, eu consigo ficar com vocês aqui. Muito obrigado.